E mais um superchat, Ramiro Lemos, doutor Marcília, André Marcília, está sempre com a gente aqui também, elogiou a peça de defesa do advogado de Bolsonaro, mas é jogar pérolas aos porcos, nem vão avaliar o conteúdo. Primeira turma com essa composição é o prenúncio de um julgamento de cartas marcadas com verniz de justiça, um verniz bem ruinzinho, de qualidade péssima. E tem uma outra questão, Silvio, um dado que estava aí, saiu essa semana, e a AGU apresentou esse dado com grande comemoração do Jorge Messias. Foi um levantamento feito... a AGU divulgou, saiu na Folha, saiu em outros jornais, que mostra que desde o início do atual mandato, o governo Lula teve uma sucessão de vitórias no STF, né, por meio da AGU, da Advocacia Geral da União. Foram 111 ações, aí botamos entre aspas, ações constitucionais, é bem questionável isso, com origem no STF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgadas pela Corte em 2023 e 2024, quase 90%, para ser exato, 89% tiveram resultados alinhados com os desejos do Lula. Bom, então é isso. Bolsonaro é o inimigo escolhido e todo mundo que o cerca, e o Lula continua sendo aquele aliado de ocasião do STF, porque nessa aliança STF-PT a gente tem sempre que trazer nesta ordem, né, Silvio? STF-PT, não é aliança PT-STF. Pois bem, uma justiça, a última corte recursal, insisto nisso, do país, que escolhe os réus, ela não é imparcial. Portanto, a sociedade entende o que é que está acontecendo no Brasil. E você está certo. Quem lidera o consórcio é justamente quem manda prender, manda investigar, quem, inclusive no seu puxadinho eleitoral de ano par, o Tribunal Superior Eleitoral, é presidido em rodízio por um dos 3 integrantes em biênios do Supremo Tribunal Federal. Os demais, eles atuam na corte eleitoral, mas nunca a presidem. Quem preside é sempre um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem um ponto em relação à AGU, que é a usurpação completa da prerrogativa constitucional. A AGU, ela é amparada, tá lá, artigo 131 da Constituição. Pode procurar, você vai lá e você vai ver que é um órgão consultivo ou contencioso. Quando é que ela atua no contencioso? Quando ela tem de defender os interesses da União. Quem defende os interesses da União está defendendo o pagador de impostos. Por isso que, na maioria das ocasiões, a AGU entrava em campo, até esse governo Lula III, para trabalhar com questões de autarquias, questões orçamentárias, para desvios de recursos. Agora não. Neste governo Lula III, a AGU é uma espécie de advogado do PT. Né? O Jorge Messias é o advogado do Lula, é o advogado do PT, e vejam vocês, o advogado do Alexandre de Moraes, porque ele está atuando, já que ele pode atuar para os 3 poderes, em questões que envolvem os Estados Unidos. Nós tanto falamos, e vocês que estão nos Estados Unidos, a Ana, o Consta, Lacombe, você na timeline, vocês sabem muito bem o que está acontecendo e quem é que está defendendo ele. É o AGU. Está certo isso? Não, não está certo. É um órgão de assessoramento da presidência da República, que, aliás, deveria ser imparcial em questões políticas. Mas não, o Messias, o sonho dele é justamente um dia usar toga. Então é disso que se trata. E só um parêntese aqui, quando a Ana descreveu aquela cena, né? Aquilo olha, a gente tem que tomar cuidado para adjetivar estando residindo no Brasil determinadas cenas. Mas para mim é uma das páginas mais esdrúxulas da história do sistema judiciário brasileiro. O Alexandre de Moraes está ali na figura do parquê, na figura do agente acusatório. E o agente acusatório está de cabeça baixa. Por quê? Por que o Paulo Gonet está ali congelado, como a Ana bem descreveu? Porque ele sabe que aquilo é ilegal. Ele sabe o que está acontecendo. Todos eles sabem. O Alexandre de Moraes, aí o Lacombe bem pegou ali um traço no semblante, talvez algum desconforto a despeito da personalidade tempestiva. O Alexandre de Moraes também sabe que ele não está cumprindo seu papel constitucional. Sabe que essa tomada de depoimento do Mauro Cid, aliás, foram várias, né? Mais de uma dezena de depoimentos prestados pelo Mauro Cid. Ela tem traços de coação, sim. Ela tem, porque o próprio Mauro Cid disse isso à revista Veja e teve de retificar. Por quê? Porque a sua família passa a ser ameaçada. Quem, numa situação como essa, numa situação de
tortura psicológica, não pensa em defender a sua esposa, não pensa em defender um filho, um pai, você pensa em defender naquela hora, é evidente. Isso é do ser humano. Aliás, eles gostam tanto de falar da tortura ocorrida nos porões, no governo militar e por aí vai, e excessos, era justamente disso que se tratava. Isso também é tortura. Tortura psicológica, ela é tão ruim, maléfica e desumana quanto a tortura física. Então, eu acho que está muito claro, eles sabem o que eles estão fazendo, é uma peça de acusação, essa toda fabricada, muito frágil, ninguém pode imaginar, aí a Ana disse que ao traduzir, citou que o ministro tinha um plano para matá-lo. Alguém acha que um ministro seria sequestrado num Fiat Palio velho e levado para Goiânia, no Brasil, e enforcado em praça pública em pleno Ocidente? Alguém enforca pessoas, ainda mais autoridades, em praça pública no Ocidente? Eu não tenho memória disso. Então, está tudo muito claro. É um jogo que, no futuro, será revisto, todo o processo será revisto, talvez com outra formação de corte superior, porque talvez eles não queiram dar o braço a torcer, talvez se o Senado cumprir o seu papel constitucional numa nova legislatura, porque 2/3 da casa serão renovados em 2026, e um dia a gente espera pela reparação histórica. E para finalizar, um ponto que você também chama a atenção, que é outro absurdo, um julgamento de turma que envolve um ex-presidente da República. Os antecessores dele não passaram por esse tipo de situação. Vamos lembrar que ministros não passaram por esse tipo de situação. Ex-ministros, políticos. O julgamento do Mensalão, ele aconteceu em 2012. Foi de novo, tudo no Brasil acontece em agosto, né? 2 de agosto de 2012. Eu sei porque foi quando eu fui para a Veja, para ser editor de política, e a principal tarefa era conduzir as sessões do julgamento do Mensalão. Foram 53, em 138 dias. Todas as sessões foram transmitidas ao vivo pelas televisões e pela TV Justiça. Por quê? Porque a história merece saber como cada ministro vai votar. O voto do Celso de Mello no Mensalão, os bandoleiros de beira de estrada, a senhora Carmen Lúcia, que ainda está sentada lá, um aviso aos navegantes das águas turvas da corrupção e das iniquidades, não passarão a navalha da desfaçatez contra juízes e juízas do Brasil. O crime não vencerá a justiça, ministra Carmen Lúcia. Eu me lembro. Eu acho que a história mereceria saber. Agora, julgar de turma, só falta julgar de home office, né?